Olá, está no ar o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. Começamos falando do preço dos combustíveis, mas fique calmo, não é aumento dos valores. A partir de agora, uma nova norma determina que o valor a ser exibido nos postos e nas bombas devem ter 2 casas decimais e não 3, como era antes. O objetivo é dar transparência ao valor pago pelos consumidores. Hoje, quando vamos ao posto de combustível, vemos os preços exibidos com 3 casas decimais, aqueles 3 números depois da vírgula no valor. Para esse motorista, isso provoca confusão. Aquele número no final era sempre confundir a gente, né? Era 7,49,9, por que já não colocava 7,50, né? Mas a maneira como o preço da gasolina, etanol, diesel é exposto nos postos vai mudar. A partir desse sábado, o preço dos combustíveis deverá ser exibido com 2 dígitos, tanto no painel de preços quanto nas bombas, para que o consumidor tenha noção exata do que está pagando. Além de deixar o preço do combustível claro para quem vai abastecer o veículo, a nova norma também tem como objetivo alinhar esses valores à expressão numérica da moeda brasileira. Isso vai servir para que sabermos nós qual é o valor real que estamos pagando no preço do combustível, né? Que esse novinho a mais aí no final, ou um zerinho a mais, às vezes te induz a pensar que o preço ao qual está sendo oferecido é menor. Mas, na verdade, o preço tem alguns centavos a mais e, às vezes, você se perde nisso. As bombas de combustível vão poder continuar exibindo as 3 casas decimais, desde que o último seja 0 e fique travado no momento do abastecimento. Por que isso? Porque são 300 mil bombas em todo o território nacional e no Distrito Federal quase 3 mil bombas, o que seria muito difícil modificá-las, trocar painel e mexer nas suas configurações. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a medida não trará impactos no valor final dos preços dos combustíveis, pois não haverá custo aos revendedores e nem restrições aos preços praticados. E atenção, proprietários de imóveis com parcelas atrasadas. Até o final deste ano, será possível utilizar o saldo do FGTS para negociar o financiamento imobiliário. Antes, a medida só era possível através de ações judiciais. Para usar os recursos do FGTS nesta negociação, o interessado precisa estar enquadrado em alguns quesitos: ter imóvel de até 1,5 milhão, ter 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, não possuir outro imóvel na cidade ou outro financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. Silvio gerencia uma associação que defende direitos de mutuários e moradores em Minas. Para ele, esta é uma boa oportunidade de garantir o sonho da casa própria. Se ele está com a parcela inadimplente, ele vai pagar uma multa de 2% e mais uma mora de 1% ao mês até regularizar. O dinheiro no fundo de garantia não rende nem perto disso, ou seja, está depreciando. Segundo, ele ainda pode buscar, dentro dessa composição, voltar a estar em dia. Cerca de 80 mil contratos estão com 3 ou mais parcelas em aberto. Por lei, atrasos superiores a 90 dias autorizam os bancos a tomarem os imóveis, que vão a leilão caso o devedor não quite todos os débitos. Além desta negociação via FGTS, há outras alternativas interessantes no mercado. Tem a incorporação de parcelas em aberto, que joga para o final. Tem a pausa moratória, que suspende as próximas parcelas por um certo tempo. Os contratos no Minha Casa Minha Vida, quando tem desemprego, decréscimo de renda, na sua grande maioria, pode ficar até 3 anos sem pagar. Tem uma outra ferramenta fabulosa chamada portabilidade de crédito, que é você tirar a dívida de um banco e levar para um outro com um juro menor, vai baixar a sua prestação, vai facilitar o pagamento. E depois de tudo isso, se não surtir efeito, não tiver solução nesse caminho, ainda existe o esteio do Poder Judiciário para buscar uma revisão, para buscar forçar uma negociação ou alguma forma de manter o mutuário com a propriedade de posse do imóvel e ele não perder esse bem. Nos últimos dias, você sentiu a garganta coçar ou ficar mais seca? Isso é consequência das amplitudes de temperaturas do outono. Nessa estação, é comum a ocorrência de mudanças bruscas nos termômetros. Veja só. Estamos no outono
E mesmo com dias ensolarados e altas temperaturas, a estação tem como característica muitas variações nos termômetros. O final do outono e o inverno é o período mais seco para a nossa região e é o período que nós temos a maior amplitude, né? O que é amplitude térmica? A máxima absoluta com a mínima absoluta. Esse último tempo aí, minha garganta tá ficando mais seca, principalmente final de tarde, à noite, assim, você deita na cama e você sente a garganta, né? O motivo desse mal-estar está de fato relacionado com a queda na temperatura, como explica o médico Armando Esferra. Entre as doenças infecciosas, as virais predominam, principalmente as mais comuns aí que a gente conhece, né? A questão do resfriado, da gripe, mas nós temos agravamento de doenças crônicas como a asma brônquica. Quem sente também esses efeitos da baixa umidade são as crianças. Hidratação, a gente coloca também bacia com água no quarto de noite, a toalha molhada, já resolve um pouquinho também. Dormir num ambiente bem umidificado. Isso digamos, é simples, né? Temos aí os umidificadores. Se não tem umidificador, uma bacia com água, uma toalha felpuda, bem molhada. Isso faz uma diferença fundamental. Pinturas em carvão no sótão de uma igreja de Roma, na Itália, indicam que o local era usado como refúgio secreto durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com as análises das artes, judeus, antifascistas e militares desertores devem ter ficado escondidos no lugar no período em que a capital italiana foi tomada pelos nazistas. A igreja de São Joaquim, em Roma, tem muitas obras de arte, entre elas afrescos, mosaicos e vitrais. Mas talvez as obras mais preciosas estejam escondidas nas paredes do sótão. São pinturas de sobrevivência, feitas em carvão por alguns dos 35 homens que se esconderam lá, alguns por até 6 meses, durante a ocupação nazista de Roma na Segunda Guerra Mundial. Eram judeus, antifascistas e militares desertores. Os desenhos foram descobertos pelo padre Ezio Marcelli em 1984, 40 anos depois que soldados aliados libertaram Roma dos ocupantes nazistas em junho de 1944. Ele se lembra de ter ouvido de um padre mais velho que pessoas ficaram escondidas na igreja durante a guerra e começou a procurar pistas nos arquivos. Ezio diz que ficou emocionado quando encontrou o esconderijo. Eu me senti muito emocionado. Os 3 desenhos maiores que dão vida às paredes mostram Jesus com uma coroa de espinhos, a Virgem Maria com o menino Jesus e um homem sentado com a cabeça entre as mãos. Esse era provavelmente o retrato de um dos fugitivos. O padre também descobriu detalhes da rotina de quem se refugiou na igreja. A entrada interna do sótão foi coberta por uma parede para esconder melhor as pessoas. Elas entravam e saíam por uma janela circular durante a noite. Pela janela também recebiam alimentos e roupas de seus protetores, que incluíam um padre, uma freira e vários leigos da paróquia. Ezio oferece passeios ao sótão para estudantes e turistas e diz que o significado do que ocorreu lá, com pessoas sendo perseguidas para serem condenadas à morte, ainda tem um sentido real hoje. Precisamos estar sempre vigilantes para que ninguém nunca pratique ações tão más novamente, conclui ele. Azioni così malvagie. E falando de igreja, a Igreja dos Santos Cosme e Damião é um templo católico da cidade brasileira Igaraçu, em Pernambuco. Ela é a igreja mais antiga do Brasil, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O sítio histórico de Igaraçu, na região metropolitana do Recife, é conhecido pela beleza de suas igrejas. O conjunto arquitetônico inclui a Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião, a mais antiga de pé e em funcionamento no Brasil, construída há 486 anos, e que esta semana recebeu fiéis e autoridades para celebrar uma nova fase. A igreja foi restaurada com apoio financeiro do BNDES e acompanhamento do IFAM. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, presidiu missa em ação de graças pela volta das celebrações na igreja. Igaraçu está em festa.
Hoje é um dia importantíssimo porque essa igreja tão bela, uma igreja secular, volta a abrir as portas para acolher a comunidade. Estamos contentes com a qualidade da restauração, um templo realmente muito belo e muito convidativo para a oração, para o encontro com Deus. Mas tudo hoje é alegria, porque de fato a igreja e o povo de Deus, a cultura, ganhou muito com tudo isso. O trabalho dos restauradores revelou detalhes interessantes nas paredes, como uma pintura floral que estava por baixo de 6 camadas de tinta no presbitério. O estilo simples da igreja é classificado como maneirista, com pedras e madeira, diferente da opulência do barroco das igrejas construídas no mesmo período colonial. Depois de 2 anos, um processo longo de restauração da igreja matriz e também do acondicionamento do museu na casa paroquial, a expectativa é dar uma grande vida litúrgica a essa igreja, com as missas, batizados, as celebrações, mas também uma vida cultural, para que os visitantes e os turistas possam ver a beleza do patrimônio de Igaraçu. Agora é cuidar do patrimônio para mantê-lo sempre conservado para os fiéis. O Boletim de Notícias está terminando. Obrigado pela sua companhia e até mais.